Oi Brasil, oi amigos, estou de volta para a gente continuar fazendo essa saga desse reality mais doce da TV brasileira. Sim, gente, o Bake Off continua e eu tô aqui na força e com foco para a gente continuar falando de todos os episódios. Nós já estamos na metade da competição, episódio número 5. Gente, a prova criativa desse episódio, ela tem como tema humor. E nada melhor do que representar humor do que usando emoji, né? Os emoticons. A Becca, ela trouxe uma referência bem legal. Ela fez um bolo com 3 emojis. Um emoji para cada apresentador e jurado da competição. Aí no bolo dela tem o emoji do Olivier, que é um emoji todo sorridente, estiloso, com seu famoso lenço no pescoço. O emoji da Nádia é um emoji toda carinhosa, espalhando beijinhos para os confeiteiros. E tem o emoji da Becca, que é um emoji todo apaixonado e encantado por ter mais uma vez os confeiteiros na tenda. E quando a gente pensa no humor, a gente tá sempre pensando nesses emojinhos, né? Que a gente usa bastante pra gente se comunicar. E todos os que a Becca trouxe ficaram bem bonitos e conseguem representar muito bem o Olivier, ela mesma, a Becca e a Nádia. O bolo, ele é esculpido em formato de esfera, né? Para dar aquele toque redondo que o emoji tem. Ele é coberto com uma pasta americana e todos os detalhes, acessórios, os corações, o lenço, os cabelos foram feitos com pastelhagem. E para deixar a expressão mais evidente, foi feita uma pintura no, no bolo com aerógrafo. O tabuleiro também foi feito com peça americana e é finalizado com um glitter comestível. Para essa prova, os participantes eles vão ter que fazer um bolo com pelo menos 20 centímetros de diâmetro, né? E pelo menos um tipo de recheio. E para realizar essa prova, eles vão ter 2 horas. A Bianca Rinaldi, ela vai fazer o bolo emoji de olhinhos, que é uma homenagem ao seu pai que ensinou ela a desenhar quando ela era pequena, porque os dois sempre ficavam desenhando no papel os olhinhos. O bolo, ele vai ter uma massa de chocolate em pó, 100% cacau. O recheio vai ser de ganache de chocolate meio amargo com rum e praline de amêndoas. E a decoração vai ser um buttercream amarelo e pasta americana. A Julia Oliver, ela vai fazer o bolo emoji apaixonado, que está sendo inspirado na sua mudança de visual, né? Porque ela começou a competição com o cabelo solto, natural, e agora ela tá com tranças. Então, ela vai fazer um emoji inspirado nela mesma. Será que essa mudança de visual vai dar uma ajuda para ela? Vai dar sorte, igual deu pro Diego quando ele mudou o cabelo dele? Vamos ver. Esse bolo ele vai ter a massa de pão de ló com raspas de limão siciliano, o recheio de brigadeiro e a decoração vai ser com pasta americana. A Erika Reis vai fazer o bolo festa de emojis. Esse bolo ele vai representar todas as emoções que ela sente participando do Bake Off. Esse bolo vai ter uma massa amanteigada de maracujá, com recheio de ganache e geleia de maracujá. A decoração vai ser chantilly, pasta americana e confeitos. A Karina Bach escolheu fazer o bolo gratidão. E com todo o humor agridoce que ela tem, a Karina vai conseguir mostrar sua gratidão pelo programa e de estar participando dessa temporada do Bake Off. Esse bolo vai ter uma massa de coco, o recheio vai ser de ganache de maracujá, a decoração vai ser uma glaçagem, pasta americana e papel de arroz. O Carlo Porto, ele vai fazer o bolo com o tema afeto. Esse bolo ele representa todo o afeto, todo o carinho, todo o cuidado que ele tem pela sua filha, que sua filha é bem novinha, tem só 2 anos de idade. Nesse bolo, a massa vai ser de maracujá, o recheio vai ser de brigadeiro de maracujá e a decoração vai ser pasta americana e corante em pó. O Diego Montes vai fazer um bolo com o emoji, né? Abre aspas, joguei para Deus. Esse emoji, ele sempre entendeu errado, que é aquele emoji de uma menininha que tá com as mãos na cabeça.
Para ele tinha outro significado. Aí nesse bolo ele vai usar uma massa de chocolate, o recheio de bicho de pé, decoração de chantilly, pasta americana e morangos. O recheio de bicho de pé é um recheio que tem morango também, então não estranha o nome, mas tem morango, gente. O Nicolas Torres, ele vai fazer o bolo de emoji doidinho. Esse bolo representa toda a loucura que é de estar participando dessa temporada do Bake Off. Nesse bolo, ele vai usar uma massa manteigada de baunilha e de chocolate, o recheio de mousse de chocolate branco e a decoração de ganache e pasta americana. O Marcelo Torres, ele vai fazer o bolo emoji delicioso, que vai ser uma massa de laranja, recheio de brigadeiros de manga e brigadeiros de damasco, decoração de pasta americana e aerógrafo. Ele vai ter todo um cuidado de fazer um preparo todo amarelo, né? Porque um emoji, a cor principal dele sempre é amarela. Então ele pegou esse objetivo, fazer tudo amarelinho. Depois que é feito todo o preparo, né, depois de todo o tempo de prova, é o momento mais importante desta primeira fase, que é a degustação. É importante a gente estar lembrando que como a gente está olhando aqui de casa, então a gente está falando sobre decoração. Eu não vou falar sobre recheio nem sobre sabor, porque eu não estou comendo bolo nenhum. Então a gente vai focar apenas na apresentação, que é isso que a gente consegue julgar de casa. A Erika Reis, ela tinha como tema festa de emoji, então ela podia brincar e colocar vários emojis no bolo dela, mas ela não fez isso. Ela optou por colocar poucos emojis. Ela colocou aquele de cocozinho, né? Ela colocou dois rostinhos e colocou um macaco tampando os olhos. Faltou uma variedade, porque como é festa, podia ter mais diversos, podia ter de outras cores, porque o bolo ficou na cor marrom por causa do cocôzinho e do macaco e ficou numa cor bem lilazinha, bem fraquinha. Essas duas cores, acho que elas não conversam entre si. Ela podia ter pensado um pouquinho melhor em qual cor colocar. Se ela tivesse usado outro emoji, aí tudo bem, a cor do bolo ser lilás. Mas essa comparação dessa cor marrom e lilás, acho que não ficou legal. É legal a gente apontar que ela colocou três emojinhos de cocô, né? Se a gente prestar atenção em um deles, tá a cara daquele chapéu que o Harry Potter usa pra escolher qual casa que ele vai entrar. Ficou igualzinho. Eu acho que ela até podia ter brincado com isso, se no final ela conseguisse reparar que esse emoji meio que ficou parecendo o chapéu do Harry Potter. Eu vi também que ela colocou dois pirulitos, mas esses pirulitos ficaram tão sem graças que assim não trouxeram brilho pro bolo, não conseguiram dar um up. A Karina Bach, ela fez o bolo com o emoji gratidão. Ela conseguiu reproduzir bem o emoji e a cor ficou muito bonita, esse azulzinho claro. Eu senti que ficou com uma pegada também muito angelical, uma pegada meio religiosa. Ela conseguiu fazer bons detalhes, fez um enfeitinho na base com umas bolinhas brancas e ela colocou ainda por cima mais um emoji no fundo, né? Com um emoji sorridente, com uma flor na cabeça. Essa combinação ficou bem legal, porque se ela tivesse só colocado as mãozinhas do gratidão, acho que ia ficar muito simples. Mas como ela pensou em colocar também outro emoji com rostinho, deu para deixar mais completinho o bolo dela. E eu acho que foi uma das melhores apresentações que ela trouxe. Tá bem limpa, bem organizada, bem pensada e bem cuidada. O Nicolas Torres teve uma ideia bem legal que foi usar o formato do bolo para fazer o emoji, mas ele acabou só fazendo a sua decoração na parte de cima do bolo, em vez de aproveitar todos os lados, aproveitar a lateral. Ele podia ter tentado também deixar o bolo um pouquinho mais redondo, né, no formato de esfera, que é o formato do emoji. Como ele só colocou a parte de cima no topo do bolo, a carinha do emoji, a lateral ficou descoberta, vazio. Ele só tem dois emojinhos, um em cada canto na parte da lateral.
Ele tinha como ideia cobrir toda a lateral com esses pequenos emojis, mas se ele tivesse descartado essa ideia e transformasse o bolo em um emoji redondão, eu acho que ficaria até melhor. Ele pensou, teve uma ideia legal, mas não conseguiu executar. O Carlo Porto, ele teve a mesma ideia que o Nicolas, só que o Carlo conseguiu entregar um pouquinho melhor. Ele tentou se aproximar mais do formato do emoji, que ficou quase lá, parece uma torta um pouco mais estufada, mas ficou mais redondo do que a versão do Nicolas. Eu também gostei que o Carlo ele conseguiu decorar a parte de cima um pouco melhor também. Ele teve um cuidado um pouquinho a mais, usou o coração para dar um relevo. Ele teve um cuidadinho a mais. Também não ficou perfeito, mas é um upgrade da versão do Nicolas. A Bianca Reinaldi veio com uma proposta muito simples. Ela apenas deixou a base do seu bolo amarela e fez alguns bonequinhos para espetar em cima do bolo com a carinha dos emojis. Simplesíssimo. Se a gente for comparar com a dedicação dos outros participantes, olhando a decoração do bolo dela, dá para ver que ela não entregou nada nessa parte, ela ficou devendo muito. A única coisa legal, o único ponto legal foi que ela conseguiu colocar alguns memes da carreira dela nessa decoração. Talvez se ela tivesse tentado explorar um pouquinho mais para esse lado, ou feito mesmo desenhado os emojis no bolo, não só espetado e colocado em cima do bolo, ela ia conseguir entregar uma apresentação um pouquinho melhor. Se a gente vê, dá pra ver que os emojis foram desenhados ali na hora, não teve um cuidado. Podia estar melhor detalhado, melhor feito. O Diego Montes, ele trouxe o emoji dele na lateral do seu bolo. Deu pra ver que ele pensou, fez com carinho para ter esse emoji um pouco maior. Dá pra ver que foi feito com calma, é um pouco detalhado, é bem feito, mas não perfeito, igual a Becca disse em algum momento. Eu só queria que ele tivesse explorado um pouquinho mais no bolo, porque o bolo dele só ficou com um pouco de morango em cima e alguns nas laterais. Eu senti falta de uma calda para acompanhar esse morango. Talvez tivesse uma calda escorrendo, tipo um drip cake, ia ficar bem mais legal. E eu não sei se só eu notei isso, mas o emoji dele ficou muito com cara de uma porquinha. Porque o que é para representar as mãos na cabeça ficou parecendo orelhas. Então eu vi um porquinho aqui, vi essa inspiração. Ele podia ter brincado com isso também, talvez feito um rabinho do outro lado do bolo ou brincado com outro elemento. A ideia foi boa, só faltou filtrar e fazer melhor e executar melhor. A Julia Oliver escolheu por fazer um emoji inspirado nela mesma, então isso já dava uma liberdade para ela poder brincar. E ela conseguiu fazer algo que não tinha como errar, porque era inspirado nela mesma. Então eu consegui ver muito bem ela no emoji e o emoji nela, que ela brincou com essas características, ela brincou com esse novo visual que ela tem de fazer essas tranças, a gente vê as tranças no emoji. O que eu senti falta é do emoji estar um pouquinho mais arredondado. Eu gostaria que ele tivesse mais no formato de um emoji, para assim ficar mais claro e ficar mais legal também, que essa era a proposta da prova. Mas tirando isso, ela arrasou. Só faltou os detalhes mesmo para entregar um produto bem mais bem feito e visualmente mais limpo. Mas a ideia é maravilhosa. O Marcelo Torres, ele também usou o próprio formato do bolo para fazer o seu emoji. O diferencial dele é que ele teve o cuidado de fazer o interior do bolo também todo em amarelo, para assim combinar com o externo. Esse foi o diferencial dele. Eu também queria que ele tentasse fazer esse bolo mais no formato de esfera, nesse formato mais ovalado, para dar vida ao emoji, porque senão fica muito só uma decoração por cima. Mas tirando isso, também consigo entregar um produto legal. É bem simples,
mas ficou legal. Após finalizado a degustação da prova criativa, é o momento da prova técnica, onde os participantes vão ter que fazer uma cassata de kiwi, uva e maçã verde. Essa cassata, ela tem a base de chocolate branco, na sequência, uma camada de geleia de kiwi e uvas verdes, em cima, uma mousse de maçã verde e na decoração, faixas de leite em pó polvilhado, gotas de chantilly, uvas verdes, kiwis e folhinhas de manjericão. A prova criativa, ela foi uma prova amarela. E a prova técnica vai ser uma prova verde, né? Esses elementos verdes. Por Erika ter conseguido o avental no episódio anterior, ela é a mestre confeiteira deste episódio. Então, ela tem uma vantagem nessa prova. A sua vantagem é 10 minutos no começo da prova. Ela tinha a opção de poder dividir esses 10 minutos com alguém. Aí ficaria 5 para cada um. Mas ela viu que nesse nível da competição, nesse momento, ela precisaria desses 10 minutos todos para ela. Então, ela não dividiu com ninguém. O tempo para fazer a prova técnica é de 2 horas e 15. Essa vantagem da Erika de 10 minutos meio que acaba sendo uma desvantagem para ela, porque como todos os participantes estão parados e só ela está trabalhando, então todo mundo ficou olhando todos os movimentos que ela fazia. Ela até acabou tendo que ler alto o começo da receita para todo mundo. Se ela dava um passo, todo mundo olhava. Para quem tem problema de ser observado, esses 10 minutos seria ruim, porque os olhos iam voltar todos para essa pessoa. Depois que se passa esses 10 minutos iniciais, todos os outros participantes podem começar a fazer a prova também. Já no começo, a gente vê que o Marcelo começou com o pé esquerdo. Por quê? Porque não fez a leitura direita do papel. Então, que pede para colocar um bowl em banho-maria. Ele acaba pegando o bowl, a tigela da batedeira, que é de vidro, e coloca no banho-maria. Aí o que acontece? O negócio quebra e podia causar um acidente maior para ele até se machucar. Então, falta atenção. Esses são esses pequenos detalhes que acabam atrapalhando os participantes. Se eles prestarem mais atenção, se lerem com cuidado, eles conseguem fazer as provas mais tranquilamente. Durante a prova, também rola uma tentativa meio que de distrair os participantes. O Carlos dava uma provocadinha na Érica, falando que como ela teve os 10 minutos de vantagem, ele acabou conseguindo superar ela e passou na ela na parte do preparo. Isso é para tentar dar uma desestabilizada. Para a gente que está vendo da TV em casa, até que é legal, porque dá uma movimentada, a gente começa a pensar, estão tentando agitar, estão tentando fazer alguma coisa. Mas a gente consegue ver que essa segunda temporada, esse elenco de celebridade, eles não são esse tipo de pessoas que eles agitam nesse momento da prova técnica. Todo mundo é muito focado, todo mundo fica muito focado no seu preparo. Se fossem os amadores, a gente já conseguia ver uma intriga, conseguia ver é, uma briga, né, uma discussão. Aqui não, eles são muito de boas. Não sei se é por serem celebridades, eles são um pouco mais contidos, ou se são os desconhecidos, né, os anônimos que são mais briguentos. Após a prova técnica e da degustação dela, tem o ranking. Aí na oitava posição ficou a Karina Bach, na sétima o Carlo Porto, na sexta a Erika Reis, na quinta posição Marcelo Torres, na quarta Nicolas Torres, na terceira a Julia Oliver, na segunda o Diego Montes e na primeira Bianca Rinaldi. O mestre confeiteiro desse episódio foi o Diego Montes. E os eliminados acabaram sendo o Carlo Porto e a Karina Bach. Eu acho que os eliminados eles foram escolhidos mais principalmente pelo desempenho da prova técnica, já que a Karina ficou em último lugar e o Carlo em penúltimo. Se a gente for olhar a prova criativa, a Karina teve um desempenho bem legal, ela foi bem elogiada. Então, foi a prova técnica que acabou derrubando o lugar dela.
E como a gente já tá se aproximando para encerrar a temporada, né, que esse é o quinto episódio, os jurados eles são mais criteriosos. Então, se você comete qualquer errinho, qualquer deslize, você já pode ser é, pensado para ser eliminado. Ai, amiguinhos, mais um episódio desse podcast acaba e mais um episódio de Bake Off acaba. Eu sei que tá um rolê bem mais ou menos, meio morno, porque as celebridades elas não agitam muito, mas a nossa saga aqui continua firme e forte. Espero que vocês continuem me acompanhando. E beijinhos!